Hoje no Pod na Record vamos falar de beleza e estética, onde cada detalhe é pensado e autoestimas são mudadas. Ana Gonçalves, ou melhor, Ná, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar por isso mesmo. Onde é que a Ana se transforma em Ná? Esse nome que você ficou super conhecida. Olha, Ná é um apelido de infância, dado pelos meus irmãos, né? Apesar de Ana ser um nome muito pequenino, eles não conseguiam falar. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, somos em 4 e eu sou a mais velha. E eles me chamavam de Ná. E quando foi para eu montar o meu salão no Brasil, na altura, isso há 18 anos atrás, o meu cunhado, eu falei assim, gente, que nome que eu coloco no salão? E fiquei em busca, pesquisando um nome para colocar. E aí o meu cunhado falou, mas por que você não coloca Ná? Eu falei, Ná? Ele falou, Foi aí eu comecei, falei, nossa, eu vou pôr então Ná, eu ia colocar Estúdio Beleza Estética, coloquei Ná Beleza Estética. Ná Beleza Estética. E quando foi passar isso pro rapaz que estava fazendo o meu logotipo, ele falou assim, não, vamos acrescentar o H. E um ponto de exclamação e vai ficar Ná. E assim que você ficou conhecida assim também desse lado do Atlântico. Isso. Vamos voltar lá em São Paulo, então. Você é desse estado no Brasil. Sou Como é do que interior de São Paulo. surge Portugal? Como é que você vem de lá para cá, Ná? Olha, eu posso dizer que eu caí mesmo aqui em Portugal de paraquedas. Na realidade, eu nunca tive vontade nem sonho de migrar. Mas eu conheci meu ex-marido na altura e ele foi viver ao Brasil e a gente acabou por decidir que está vindo para cá tentar. Ele falou, olha, vamos para Portugal, vamos tentar lá, que você vai se dar muito bem lá. E foi assim que eu tomei a decisão, fiquei meio insegura na altura, mas depois eu fiz uma pesquisa no mercado, vi como é que funcionava o mercado, já atuava lá, já tinha uma clientela. Mas aí eu falei, não, eu vou, porque se eu conseguir fazer o que eu faço, o cliente aqui, numa cidade do interior de São Paulo, com 72 mil habitantes, então eu acho que eu vou conseguir fazer a diferença lá em Portugal, com todo o conhecimento que eu tinha na altura. E foi assim que eu consegui me destacar no mercado, fazendo o que eu fazia lá, que era a correção de cor, que eu comecei corrigindo, vendendo tratamento, porque lá no Brasil eu já trabalhava com atendimento personalizado, onde eu reeducava a cliente, onde eu ensinava ela a cuidar do cabelo e fiz a parte de visagismo, onde eu fazia uma consultoria com ela e avaliava o perfil dela e fazia a cor. E eu percebi que faltava isso aqui. Então, na altura, isso que foi o meu diferencial. E eu consegui aplicar aquilo que eu aplicava no Brasil, né, ao longo do tempo, que é um atendimento diferenciado, onde eu reeduco, onde o foco não é a química, o foco não é só a transformação, mas sim é a cliente entender a necessidade do cabelo dela, de como ela cuidar. Então, assim, é todo um protocolo de atendimento. E personalizado para cada cliente tua, não é? Sim, mas vamos falar então no início dessa história, porque você trabalhava com costura e malharia antes de tudo. Quem era essa Ná, antes dos cabelos? Eu passei 18 anos da minha vida costurando, né? Era assim, na altura, eu comecei a trabalhar muito cedo, hoje já não se pode, mas eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, comecei com 11, 12, fiz uma formação de costura e que era, na altura, o que mais se ganhava. Então, eu fiz uma formação e comecei a trabalhar com costura. Com 25 anos, eu sempre tive essa coisa de empreender, né? Com 25 anos eu tive a minha malharia, onde eu trabalhava com vários tipos de máquina, mas não costura personalizada de corte, não. Eu trabalhava para empresas, grandes empresas, fazia t-shirt, fazia moletons. Então, e foi assim que eu fiquei ao longo da minha vida costurando, mas eu costurava muito bem. Não tinha paixão que tem pelos cabelos que tem hoje, não é? Eu era muito boa na costura, mas eu queria mudar de profissão e eu não conseguia, porque a única experiência que eu tinha era a costura. Mas tudo muda quando aparece uma alopécia e você acaba tendo, não é, um problema ali com os teus próprios cabelos. Eu sempre tive uma questão muito grande com o meu cabelo. Meu cabelo sempre foi a minha dor, sabe assim? Eu desde criança, eu não aceitava o meu cabelo, eu sempre tive muito pouco cabelo e eu não aceitava o meu cabelo, então sempre foi a minha dor. Então eu ficava em busca de coisas para fazer no meu cabelo.
Então, assim, eu sou da altura, não parece, mas eu sou da altura do Michael Jackson, dos permanentes, dos alisamentos. Então, eu fazia muito alisamento, muita química, e todas as vezes que eu tentava, eu tinha um corte químico, eu tinha um problema capilar. Então, assim, foi assim que eu entrei no ramo do cabelo como transista, né, na parte de... Porque aí eu comecei a usar tranças, era transista, e ao longo dos anos eu venho usando extensão. Faz mais de 20 anos que eu uso extensão, né, porque eu tive muito pouco cabelo, tive muitos cortes químicos, eu tenho, assim, uma alopecia genética, minha família tem um pouquinho de cabelo, muito calva, eu sempre tive esses problemas. E quando eu cheguei aqui, essa alopecia ainda ficou pior, porque lá no Brasil eu tinha quem fazia para mim os procedimentos. E aqui eu já tive mais dificuldade. Então, com química, com a água, que tem muito calcário, né, com a falta de vitamina D, que eu fui estudar sobre isso, que eu vi que muitas das pessoas têm muita queda por deficiência de vitamina aqui. E comecei a colocar as extensões aqui, comecei também a ter alopecia por tração. Então, assim, a minha paixão pelo cabelo, por cuidar de cabelo crespo, de cuidar do cabelo que antigamente as pessoas falavam que não tinha o que fazer. Eu falei, como que não tem o que fazer? Tem que ter. Tem que ter alguma coisa para fazer. Né? Então, eu foquei nessa área, eu me especializei nessa área, fiz várias formações, me especializei nessa área, entender a necessidade, a fragilidade do cabelo crespo, né? Porque para cabelos cacheados sempre existiu muitos tratamentos, muitos produtos, mas o cabelo crespo hoje ainda é um grande vilão, é um desafio, né? Porque a gente tem que aceitar, é a aceitação, que a maioria das pessoas que querem ter cabelo cacho, ela vem do cabelo crespo porque quer cachear. Então, foi isso que foi a minha dor foi que fez... Foi a tua dor que hoje é a tua maior conquista e a tua paixão, não é, Ná? Como é que você conquista as suas clientes hoje, a confiança delas? Primeiro eu faço a avaliação e converso, avalio a dor dela, qual que é a dificuldade dela. E é muito engraçado, porque eu acabo por descobrir que, na realidade, são leigas, sim, mas muitas, a maioria, acho que de cada 10 clientes, 8 nunca fez uma reconstrução no salão. Ela nunca fez, ela faz tudo em casa. Ela nunca fez um cronograma capilar, né? Às vezes elas ficavam até meio ressabiadas de fazer um tratamento de hidratação, porque elas não acreditavam no resultado, porque foi vendido por muitos anos o Botox como tratamento, e elas tiveram estiramento. Então, assim, eu começo a avaliar a dor. Eu converso e vejo o que te incomoda, o que você busca, o que você espera, né? E o que eu posso te ajudar. Porque eu sei que ela veio ali atrás do meu resultado. Claro. E muitas das vezes, ela não precisa nem fazer química. Ela só precisa tratar o cabelo e adequar a linha dela de home care. Algum dia você imaginou chegar nesse ponto, assim, de sabedoria nesse tema? Olha, eu estudei muito para isso. Eu lembro que, na altura, quando eu vivia na Itapira, eu falava para minhas amigas que eu fazia muita formação, muita formação, muita formação. Eu estava sempre fazendo, e ainda estou. E estou sempre em busca. Porque eu falava assim, nossa, eu precisava ter assim, um leque para eu poder saber de como eu ia entrar de acordo com cada perfil, com cada cliente, de cada cabelo, porque eu faço todos os tipos de cabelo. E eu não imaginava que isso ia crescer tanto, porque na altura eu falava assim, tudo que eu sabia parecia que Itapira. Eu nunca pensei em sair do Brasil. Mas eu pensava em sair de Itapira. Eu achava que aquilo já era pequeno para mim. Pelo que eu queria fazer, o que eu tinha em mente, porque a minha maior ambição era ser reconhecida profissionalmente. E aqui chegamos. Tá? A quem você é realmente grata, pensando nesse caminho todo até aqui? Olha, eu falo que eu sou muito grata hoje nesse percurso, porque esse caminho faz parte desse meu percurso hoje, o meu marido, meu atual marido. Porque foi ele que me incentivou, na altura ele era meu amigo, e eu conheci ele numa fase muito difícil, aqui com um ano e meio que eu estava aqui já em Portugal, que eu já tinha passado por aquela chatice que eu passei no meu relacionamento, e eu conheci ele, e ele me apresentou Portugal. Ele
fez eu enxergar de uma outra maneira, ele me ajudou a criar a estratégia, né? Ele passou para mim a deficiência, a necessidade, as coisas do país, porque ele é um cidadão português. E de uma certa forma, ele me deu um amparo para eu fazer. Então, eu colocava para ele tudo que eu tinha em mente e a minha única dificuldade era aparecer. Era a única dificuldade. Se ligasse uma câmera, se colocasse um microfone, literalmente, eu perdia a voz, eu ficava extremamente nervosa. Então, assim, eu gostava muito de falar com o cliente, muito de conversar, mas eu era, assim, muito introvertida, eu era muito fechada, eu era muito reservada, muito observadora. As pessoas me conheciam dentro do salão, achavam eu super simpática. Mas se me conhecesse na rua, eu era o oposto do que eu era do salão. Mas agora todo mundo que nos assiste vê o quanto você já superou esse obstáculo. Superei. Porque temos microfone, temos câmeras. Que maravilha saber mais da tua história, Ná. Mas antes da gente terminar, agora a gente vai para as nossas perguntas rápidas. Preparada? Eu preciso agora de uma dica da Ná. Eu acho que assim, a dica que eu dou é para as pessoas nunca desistirem, sabe? Dos sonhos, dos projetos, porque muitas das vezes a gente fica focando no se, e se der certo, e se não der. Eu acho assim, se você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem que ir de encontro, né, com aquilo que você acredita, que eu acho que essa é a grande dica, eu falo, principalmente aqui em Portugal, onde é difícil, a gente está começando do zero, porque eu tinha uma estrutura, eu tinha minha clientela, eu era conhecida lá. E aqui eu zerei. Acho que todas as vezes que a gente sai do nosso convívio, a gente zera. Ná, e agora a gente quer saber um dia em que você celebrou uma grande conquista e que nunca vai sair da tua memória. Então, um momento que você se recorde e que seja especial. Olha, uma grande conquista. Acho que isso foi no Brasil, quando eu acabei por destacar lá, que como eu sempre foquei em tratamento, eu vendia muita linha de home care. E concorrendo com o estado de São Paulo todo. Cada 3 cupons, cada R$500 em compra, eu ganhava um cupom. E mesmo sem acreditar, um fornecedor foi lá e falou assim, Ná, você tem 3 cupons e você vai concorrer a um carro. E se você ganhar esse carro, eu ganho um cruzeiro. Eu falei, bom, então se depender de mim, você não vai ganhar, porque eu não tenho sorte para essas coisas. Eu falei, mas pega o meu carimbo e carimba. Era a última semana do sorteio. Sim. E ele carimbou aqueles 3 cupons e foi feito um sorteio naquela semana e eu ganhei o carro. E isso fez a diferença, por quê? Porque graças a isso eu passei a ser técnica de uma empresa lá no Brasil. Eu passei a ser, remodulei todo o meu salão e conquistei um espaço da forma que eu queria. E isso para mim marcou muito a minha carreira como profissional, porque ajudou eu a me destacar naquela altura no mercado. Agora a gente vai para o isto ou aquilo. Eu te dou 2 opções, você escolhe uma, combinado? Trabalhar sozinha ou em equipe? Em equipe. Liderar ou delegar? Olha, eu acho que liderar, que delegar é muito fácil, mas liderar é o mais difícil, porque eu acredito que se a equipe estiver satisfeita, estiver feliz naquele ambiente, as coisas fluem mais. Então eu acho que liderar é melhor do que delegar. Lucro rápido ou um crescimento duradouro? Um crescimento duradouro. Arriscar ou planear? Planear. Rotina fixa ou horário flexível? Eu sou muito metódica, eu tenho uma rotina muito Ok. Eu tenho uma agenda certinha. Obrigada. Obrigada. Foi um gosto saber da tua história e continue ajudando muitas mais mulheres. Eu que agradeço. Obrigada.